História da literatura pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e vamos falar sobre Ítalo Calvino e o Castelo dos Destinos Cruzados, depois da vinheta. Ítalo Calvino escreveu esse romance no final do século XX e ele compõe a série Nossos Antepassados, que contempla o Cavaleiro Inexistente, o Barão nas Árvores, Visconde Partido ao Meio, enfim. É uma história que tende a uma paródia das novelas de cavalaria do final da Idade Média e do começo da Era Moderna, e tem uma linguagem simples, e é uma leitura que a gente indica. Quem está falando sobre o texto hoje é minha amiga Luana Togashi, do Fabuloso Mundo Literário. Fala, Luana. Oi, eu sou a Luana, do blog Fabuloso Mundo Literário, e a convite do Carneiro, eu vim mais uma vez conversar com você sobre um livro. E dessa vez, o livro é O Castelo dos Destinos Cruzados. Foi um livro escrito pelo Ítalo Calvino durante o século XX, apesar de não ser um livro muito conhecido do autor, não é um dos mais conhecidos dele, poucas pessoas conhecem, existem poucas resenhas na internet sobre ele. E foi um livro escrito mais ou menos pelo século XX, só que o livro se passa na Era Medieval. A história é mais ou menos da Era Medieval, faz bastante tempo. E tudo começa quando o narrador personagem, escrito em primeira pessoa, ele entra num castelo meio que só pra descansar e tudo mais. Só que ao entrar nesse castelo ele descobre que as pessoas que entram lá perdem a capacidade de falar, sim. E ele nota que tá tendo tipo uma reunião numa mesa e as pessoas realmente não estão falando, elas não podem dar uma palavra. E eles estão, mas assim mesmo elas estão conversando. Elas estão conversando por baralho de tarô. Cada carta representa alguma coisa e eles vão conversando nessa maneira. E o personagem fica meio, tipo, querendo descobrir por que eles conversam daquela forma. E ele resolve começar a participar da reunião também. E ele descobre que cada pessoa lá não tá só conversando, mas sim contando a sua história por meio do baralho. E todo esse baralho é bem legal porque cada carta representa alguma coisa na história da pessoa, só que o narrador personagem tem que meio que se virar pra descobrir o que pode representar pra ligar as outras cartas e tudo mais e formar a história. Ele fica um pouco confuso no início é bem subjetivo porque cada carta pode representar duas coisas, mas no fim ele sempre acaba chegando a uma conclusão e a história começa a se formar. Então o livro é dividido em várias histórias, cada capítulo é uma história, não é só a história do narrador personagem, muito pelo contrário, a história do narrador personagem fica mais ou menos pelo final, a história que ele também resolve contar pelas cartas e tudo mais. É um livro bem legal, não é tão conhecido como eu já havia falado, mas é realmente bem legal, vale a pena. Ele tem mais ou menos umas 150 páginas, não demora tanto pra ler, apesar de ser uma leitura um pouco subjetiva em alguns momentos, alguns contos. E é bem, se você tem interesse de saber como que é um baralho de tarô, mais ou menos, dependendo da edição que você conseguir, tem as figuras pelos lados dos baralhos. E também toda vez que um personagem tira uma carta pra contar a história, eles falam o nome da carta. Sim, às vezes é a morte, rainha de copas, é bem legal. É um livro bem legal de ser lido. Ele é dividido em duas partes, além de ser dividido entre os contos. É o Castelo dos Destinos Cruzados, e lá pelo meio tem a Taverna dos Destinos Cruzados, que é tudo na mesma linha. Cada personagem conta a sua história pelas cartas de tarô, não pode falar. Então é isso, pessoal. Se vocês conhecem o livro, comenta aí embaixo pra gente saber o que vocês acharam e tudo mais. Obrigada, Carneiro, por ter me convidado mais uma vez. E deixa o seu like, compartilha pra ajudar na divulgação do vídeo, se inscreve no canal pra não perder sobre outros livros, sobre outros temas. E até a próxima, tchau!